Nós vamos estar iniciando com um círculo mágico. Vocês vão precisar de uma tesoura, de um isqueiro para queimar o fio, de uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento final, e eu vou estar utilizando a agulha 4,5 e o fio de 5 milímetros de poliéster. Esse fio aqui é da Vanessa Maio, mas vocês podem estar utilizando o fio que vocês tiverem aí. Pode ser de poliéster de 5, poliéster de 4, pode ser o polipropileno, né, o náutico de 5, pode ser fio de malha. Isso vai só alterar o resultado da bolsa, o tamanho, né, o resultado final, de acordo com o fio que vocês estiverem utilizando, com a agulha e com a tensão do ponto de vocês, né? Mas pode ser utilizado o fio que vocês tiverem aí. A gente queima o fio para não desfiar e inicia com um círculo mágico. Para quem tem dificuldade, é muito simples. Faz assim, ó, um círculo e puxa aqui para dentro, ó. Puxou aqui para dentro, esse aqui já vai ser o primeiro ponto. Para quem já tá acostumada, pode ser feito também dessa forma. Não precisa ser um círculo grande, porque a gente vai trabalhar com ponto baixo. Então, pode ser um círculo assim, ó, pequenininho. Prende nos dedos e puxa o fio para cima assim, ó. Fazendo bem devagar. Prendeu aqui com a mão, fez o primeiro ponto. Nós vamos fazer aqui dentro um total de 8 pontos baixos. Não faz o ponto apertado, porque isso vai dificultar na hora de fechar o círculo. Faz o ponto, a primeira carreira faz o ponto mais frouxinho. Ó, dá uma levantadinha. E vai fazendo aqui até completar 8 pontos. Feitos os 8 pontos, para quem é iniciante, a gente conta o ponto assim, pela cabeça. Essas duas correntinhas aqui é a cabeça do ponto. Então, aqui a gente tem 2, 4, 6, 7. Porque o primeiro ponto que foi feito aqui não tem cabeça. A gente vai fazer a cabeça dele agora, quando a gente fechar o círculo. Puxa o círculo, não fecha todo, para não dificultar na hora de fazer a segunda carreira, que é toda de aumento. Puxa o fio lá para trás, introduz a agulha nessa posição, de trás para frente. Puxa o fio lá para trás, fechou. Formou, então, 8 pontos. Ó, 2, 4, 6, 8. Agora, a gente vai para a segunda carreira, que é toda de aumento. Ajeita aqui, ó, para poder esse ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. Puxa o fio aqui para frente. Não vamos arrematar esse fio agora, não vamos prender ele agora, esconder. Só depois, que a gente ainda vai fechar o círculo. Então, como essa carreira é toda de aumento, a gente vai fazer 2 pontos em cima de cada ponto da carreira anterior. Então, vai ser toda assim, ó. Aqui eu fiz 2, um incompleto, que vai fechar no final, e aqui 2 pontos. E segue assim até chegar aqui no final. Feito todos os aumentos da carreira, a gente vai, aí sim que a gente fecha. Eu já até fechei aqui, tá? É só fazer assim, ó, e fecha o fio. Aí, agora a gente já pode arrematar. Todas as carreiras, a gente vai fechar da mesma forma, com fechamento invisível. Puxa o fio lá pra trás, como eu já expliquei. Ajeita para ficar do mesmo tamanho dos outros. Agora, a gente já vai arrematar
esse fio aqui. Então, como que a gente faz? Deixa eu voltar aqui. Você vai puxar ele pra cá, pra frente. Depois a gente volta com ele lá pra trás. Só agora, puxa ele aqui pra frente. Faz o fechamento. E agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e um aumento. Esse fio a gente vai segurando assim, ó, e prendendo ele. Eu já vou iniciar aqui com o aumento. Então, é um aumento e um sozinho. Um aumento. Dá uma elevadinha para o ponto não ficar tão baixo, né? Tão apertado, estrangulado. Então, dá uma levantadinha para eles ficarem do mesmo tamanho e ficar um trabalho bonito. Como a gente iniciou com um aumento, a gente vai chegar aqui com um ponto sozinho. E fazer o fechamento invisível novamente. Chegamos aqui ao final da carreira. Como eu falei, um ponto sozinho. Iniciamos com aumento, finalizamos com um ponto sozinho. Vamos fazer o fechamento invisível. Vou fazer mais uma vez com vocês. Puxo o fio lá pra trás. Regula pra ficar do mesmo tamanho dos outros. Feito o primeiro ponto. Como aqui na carreira de baixo a gente tem dois juntos aqui, um aumento, e nessa carreira a gente vai fazer um ponto sozinho, dois pontos sozinhos e um aumento, a gente não vai iniciar com aumento aqui, porque vai ficar aumento sobre aumento, e isso forma bico na peça. Então, a gente vai iniciar com dois sozinhos e fazer o aumento no ponto sozinho da carreira anterior. Até aqui tá ok? Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo, pode colocar no comentário também que eu respondo. Ó, fiz os dois sozinhos, o aumento. Agora, eu tenho o aumento da carreira de baixo, vou fazer dois sozinhos. Sempre evitar fazer o aumento em cima de aumento, para não formar bico na peça. Então, dois sozinhos, um aumento, dois sozinhos, agora aqui um aumento, dois sozinhos, até chegar aqui ao final. Como a gente começou com dois sozinhos, a gente vai finalizar aqui com um aumento. Chegamos aqui ao final da carreira. Como nós iniciamos com dois sozinhos, a gente termina com um aumento. Ficou faltando fazer o aumento aqui. Toda a carreira, vocês vão conferindo se vocês fizeram o número de aumentos corretamente, para não dar erro no final e depois ter que desmanchar a peça toda. Porque agora aqui eu tinha esquecido de fazer o aumento. Então, ó, dois sozinhos, um aumento, dois sozinhos, um aumento. Finalizamos com o aumento. Essa é a carreira número 4. Anota numa folhinha, num caderninho, a receita para vocês terem anotado aí. Volta o vídeo, bota na velocidade mais lenta, se vocês acharem que tem necessidade. Como na carreira anterior a gente fez dois sozinhos, nessa aqui a gente vai fazer três sozinhos. A gente pode fazer o aumento logo em seguida desse aqui, já iniciar com o aumento, como a gente pode fazer o aumento também antes desse aqui, porque o aumento vai ter que ficar entre os dois aumentos. Então, a gente vai fazer o aumento ou aqui ou aqui. Então, eu já vou iniciar com o aumento. Agora, três sozinhos. E o aumento.
vocês vão reparar que, como eu iniciei com o aumento logo em seguida do aumento da carreira anterior, o aumento vai ficar sempre assim, a carreira toda. O aumento vai ficar sempre logo em seguida ao aumento da carreira anterior. Isso aí facilita para vocês não se perderem. E como eu iniciei com um aumento, eu vou finalizar com 3 sozinhos. Então, aqui eu já fiz um aumento, 3 sozinhos, um aumento, agora 3 sozinhos, um aumento, até chegar ao final. Chegando aqui ao final, como eu iniciei com um aumento, eu terminei com 3 sozinhos. Todas as carreiras, só para relembrar, a gente vai fechar a carreira vai finalizar a carreira com o fechamento invisível. Os aumentos são progressivos, não são os aumentos, o número de aumentos que é progressivo. Como a gente iniciou com 8 pontos baixos, a cada carreira a gente vai aumentar 8. A primeira foi com 8, a segunda foi com 16, a terceira foi para 24, vai aumentando de 8 em 8. O número de aumentos é constante. O que aumenta é o número de pontos sozinhos. Então, o aumento progressivo é de número de pontos sozinhos. Então, aqui a gente fez o número de pontos normal para iniciar o círculo mágico, né? Para iniciar a base. Aqui a gente fez aumento de todas as carreiras. Aqui a gente fez um aumento, um ponto sozinho. Aqui a gente fez um aumento de 2 sozinhos, ou seja, aumentou o número de pontos sozinhos. E aqui a gente fez um aumento e 3 sozinhos. Podem reparar que já começa a formar um leve biquinho, que a gente vai tirar agora na próxima carreira. Toda carreira vai dando uma ajeitadinha. Mas é muito importante vocês não fazerem aumento em cima de aumento. Aqui nessa carreira, o aumento ficou próximo ao aumento da carreira anterior. Não ficou em cima, mas ficou próximo. Nessa carreira, a próxima que a gente vai fazer, a gente já vai distanciar um pouco esse aumento entre um e outro. E aí eu vou explicar para vocês agora. Isso é importantíssimo e vocês anotam no caderno, anotam numa folhinha e volta o vídeo, porque são detalhes que vão, assim, garantir uma peça perfeita. Então, aqui a gente vai estar iniciando, como foram 3 sozinhos, nessa agora a gente vai fazer 4 sozinhos e vai fazer um aumento. Como aqui nessa carreira, onde tem o fechamento, já tem um aumento, eu vou fazer ponto sozinho. Aqui eu tenho 3 sozinhos. Onde que eu vou fazer o aumento para poder ele ficar numa posição que fique bem no meio entre um aumento e outro da carreira anterior? Nesse segundo ponto dos 3 pontos sozinhos. Nisso eu vou tirar esse biquinho daqui. Então, a gente iniciou com 2 sozinhos, 3 sozinhos. São 4, né? Mas o quarto a gente vai fazer aqui, quando a gente fechar essa carreira. Então, eu fiz 3 sozinhos, aqui um aumento no ponto do meio dos 3 sozinhos. Joga essa emenda lá para trás. Isso aqui é só um esboço para mostrar para vocês, porque a bolsa mesmo já tá pronta aqui. Mas toda vez que tiver uma emenda de fio, a emenda tem que ficar para trás, bem escondidinha. Então, eu já fiz o aumento. Agora, eu vou fazer 4 sozinhos. 2, 3, 4. O aumento vai ficar onde? No ponto do meio dos 3 sozinhos, ou seja, no segundo ponto. Vou finalizar essa carreira. Aqui no final, eu vou fazer o último, vai ser sozinho, para completar
4 aqui, e aí eu já retorno. Então, cheguei aqui ao final. Como eu falei, terminei com um sozinho, porque eu já tinha 3 aqui. Podem reparar que o biquinho que estava se formando, ele já sumiu. Só em distribuir o aumento de forma lógica, né? Uma divisão boa, a gente já fica com uma peça assim. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer 7 carreiras, porque essa aqui eu fiz com 8. Esse aqui eu vou fazer o fundo com 7, porque o meu fio não dá pra fazer com 8. E a bolsa já tá pronta, né? Eu tô fazendo isso aqui como uma demonstração pra vocês. Então, eu vou fazer com 7 carreiras. Vocês podem estar fazendo com 8, com 9, com 10, depende do tamanho que vocês querem. Se com 7 tiver um tamanho bom, vocês podem parar com 7. Mede o fundo, vê com o tamanho que tá. Para uma bolsa média, eu gosto de fazer o fundo com 20 centímetros, como foi essa aqui. Mas se você quiser uma bolsa mais pra noite, de uma cor só, isso aqui são dicas só que eu tô dando, tá? E fica a critério de vocês. Se quiser uma bolsa menor pra sair à noite, uma mini bucket bag, pode trabalhar com um fundinho menor. Se quiser uma bolsa maior para o dia a dia, já faz um fundo assim de uns 20, 21 centímetros, tá bom. E se quiser uma bolsa mais avantajada, vai aumentando o fundo. 22 centímetros, 23, até uns 24 centímetros fica um tamanho bom e não fica uma coisa assim desproporcional, tá certo? Então, na próxima carreira, vai ser um aumento e 5 sozinhos. Na outra carreira, um aumento e 6 sozinhos. Se vocês forem fazer mais carreiras, o número de pontos sozinhos vai aumentando gradativamente. 6 sozinhos, 7 sozinhos, 8 sozinhos, mas o número de aumentos vai ser sempre o mesmo, 8. Então, cada carreira vocês conferem. É muito ruim a gente terminar uma peça e daí a pouco ver que tá faltando um ponto ou que fez aumento demais. Então, vai conferindo. 8, 16, 24, 32, 40, 48, aí a próxima 56, aí a próxima 56, 64, né? E aí, sucessivamente. Então, vocês vão fazendo aí e a gente já retorna para fazer o início da subida da bolsa. Na próxima aula, eu já vou estar mostrando para vocês o fundo pronto e vou estar iniciando a subida da bolsa. Se vocês gostaram da aula, já deixa o seu joinha aí, porque isso vai me ajudar a dar continuidade ao trabalho. Já se inscreve no canal, porque em breve teremos mais passo a passo. Então, não deixe de deixar o seu like, nem de se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito. E até a próxima aula.